Em nosso estudo de hoje, a lição 50 do livro Encontro Marcado, quando o erro apareça. Surge comumente para todos nós um instante de reconsideração dos próprios erros, em que basta, às vezes, experimentamos dolorosa impressão de autofalência. Intentávamos completar construção determinada e a ventania das circunstâncias adversas nos derrubou as vigas iniciais. Começávamos a resolver um problema difícil e ei-lo que se complica como que a destacar-nos a incipiência. E revoltados contra nós mesmos, ensaiamos escapatórias diversas e asseveramos desencantados. Eu trabalhei o quanto pude, tentei lutar, eu sou um fracasso, reconheci que não presto. A realização era alta demais, para que prosseguir? Deixo isso a quem possa, eu fiz força. Semelhantes afirmativas parecem testemunhar expressiva modéstia, atraindo simpatia e admiração em nosso favor, mas na essência não vale. Quando o erro apareça em nossa área de ação, recordemos o motorista diligente que se atira a conserto e não a queixume ante o carro enguiçado. E estabeleçamos primeiramente a pausa de revisão. Aceitemo-nos quais somos, fracos, imperfeitos, rebeldes ou reincidentes no mal. Fitemo-nos no espelho da razão pura, raciocinemos, observemos os pontos vulneráveis em torno dos quais as nossas faltas reaparecem. Verifiquemos claramente em nós aquilo que desaprovamos nos outros. Nenhuma tentativa de evasão pela tangente do desculpismo. Anotemos as nossas necessidades morais sem esperar que alguém nos aponte e lancemo-nos à obra restaurativa. Corrigir-nos sinceramente e recomeçar o trabalho de auto-reeducação tantas vezes quanto se fizerem precisas. Ocasiões sobrevêm nas quais o abatimento é tão grande perante os nossos erros que muitos de nós se aventuram a pronunciar a palavra impossível para qualquer convite à renovação. Quando isso aconteça, fujamos de perder tempo articulando frases de autopiedade. Sentar-se à beira da estrada para lamentar o mal sem remédio é tão perigoso quanto cair e refocilar-se indefinidamente no chão. Por maior que seja o erro em que estejamos em cursos, reiniciemos pacientemente a tarefa em que nos malogramos recorrendo à oração. Em verdade, ninguém pode substituir-nos o esforço que é nosso, mas todo esforço somado à oração quer dizer nós com Deus. Eu vou confessar para vocês que é muito bom acordar com o Emmanuel todo dia. São mensagens como essa que revigoram a gente, que mostram a gente assim, ó, aqui na Terra não existe perfeição. E uma das frases que eu trago como mantra, que também é do Emmanuel, fala: jamais escoremo-nos na ideia da imperfeição para abandonar as tarefas que a gente abraçou. A gente precisa dar um pontapé inicial, a gente precisa o tempo todo lembrar que aqueles que estão lá na frente, um dia começaram com o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, não vai chegar lá na frente. E a questão é que fica muito tempo, muita gente assim com aquele... tomando coragem, o que eu faço? Vou ou não vou? Aí depois que vai, eu não sou perfeito para isso, eu não consigo ainda me disciplinar no meu horário, eu não consigo me dedicar a uma tarefa como essa. A gente fica pensando, como não? Eu costumo até falar com meus amigos assim, você vai continuar fazendo exatamente as coisas que você está acostumado a fazer. Se você gosta de viajar, você vai poder fazer sua viagem. Se você gosta, você deixa a coisa acontecer naturalmente. A gente começa a trabalhar em alguma atividade voltada para o bem, e aí, naturalmente, com o tempo, a gente começa a estabelecer novas prioridades. A gente começa, como diz lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, a observar quais são as nossas atividades fúteis, não são aquelas que são necessárias, são as fúteis. E a gente vai substituindo e aprendendo novos prazeres. Antes, o prazer de sentar na frente de uma televisão para assistir um filme, ou ir no teatro para ver uma peça, ou sentar com os amigos para ouvir uma boa música. Agora, o prazer de ver um sorriso no rosto de alguém que estava precisando muito, passando por um momento de grande dificuldade e que teve em você um momento de alívio. E assim a coisa vai funcionar. Agora, os erros, eles vão aparecer porque eles são derivados do que nós somos. Parece que os erros o tempo todo mostram para a gente, olha,
segura a sua onda aí, porque na verdade você não é isso tudo ainda. Então, quando a vaidade, o orgulho e o egoísmo querem se fazer presente mais do que o necessário, porque um pouquinho de vaidade, de orgulho e de egoísmo todo mundo aqui na Terra tem, mas quando ele começa a sobressair, ele começa a atrapalhar a gente. Aí vem aquela voz o tempo todo dizendo pra gente, olha, nós estamos num mundo de expiações e provas, tá? Esse mundo aqui, para quem estudar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda é um mundo que se assemelha a um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre. Quem está aqui ou está em tratamento, ou está cumprindo pena, ou ainda está descobrindo os primeiros passos ainda. Então calma, vamos fazer o nosso papel. Errar, todo mundo vai errar. Mas a gente ficar com essas frases aqui que o Emmanuel colocou pra gente, eu trabalhei o quanto pude, tá bom, não quero mais fazer isso. Tentei lutar, mas não sou bom disso não. Eu sou um fracasso. Gente, eu estou falando assim, há muito tempo eu não falo isso, já falei isso num dos estudos aqui de amigos, que simplesmente viraram para mim e falaram, não, eu estou abandonando a casa espírita. Por quê? Porque eu gosto muito da vida noturna. Aí eu vou para lá para ouvir dizer que a vida noturna me traz prejuízos, malefícios, mas eu não consigo me imaginar sem uma amante na rua, sem aqueles momentos de usar a bebida alcoólica, e a gente olhar para a pessoa e falar, puxa, mas se a regra seria a gente que começasse dessa maneira, porque diz o Emmanuel numa das lições, né? A gente começa e quando a gente vai realmente trazendo Jesus para dentro da gente, uma luz começa a buscar tudo que tem de sombra por dentro da gente e vai abandonando aos poucos. Os espíritos vão se interessando por nós e vão fazendo com que a gente enxergue a realidade das coisas. A gente vai largando esses costumes todos. Mas mil desculpas vai fazendo com que a gente adie. E aí a gente continua nesse torvelinho de reencarnação, a reencarnação, daqui a pouco, a próxima encarnação, para onde é o passaporte de volta para o mundo de expiações e provas. Não tem progresso. Quando o erro apareça em nossa área de ação, recordemos o motorista que quando o carro enguiça, ao invés dele ficar reclamando do carro, ele desce e vai procurar entender até de coisas que ele não entendia. Hoje é até mais fácil, né? Que hoje a gente usa da internet, se a gente tiver algum sinal por perto, a gente fala, peraí, bateria, ou então aparece aquelas luzinhas no carro, que hoje, né, na época do Emmanuel, quando ele escreveu esse livro aqui, não tinha. Mas hoje aparece aquela luzinha. O que significa essa luz aqui? E é o óleo, é o líquido de arrefecimento, é o meu pneu que está com pressão. Bom, vamos começar a resolver o problema ou procurar por perto. Tem algum mecânico por aqui? Agora, o tempo que você perdeu se lamentando, dando tapa no carro, blasfemando, bravejando contra Deus, contra o destino, contra a casa, ele trouxe prejuízos para o nosso corpo, trouxe prejuízo para a gente, não resolveu o problema. Então, o Emmanuel veio falar para a gente, né? Aceitemos-nos tais como somos. Eu reconheço aqui ainda, eu sou fraco, sou imperfeito, sou rebelde ou sou reincidente no mal. Às vezes eu sou até os quatro. Às vezes um ou outro. Tem coisa que eu sou mais imperfeito do que fraco, tem coisa que eu sou mais rebelde, tudo bem. Mas a gente olha no espelho da razão pura, a gente raciocina, observa os pontos vulneráveis, e aí vamos ver aonde eu consigo continuar o meu trabalho. Nenhuma tentativa de evasão pela tangente do desculpismo. São muitos momentos que a gente vai encontrar essa frase do Emmanuel. Nenhuma tentativa de evasão pela tangente do desculpismo. A gente não pode fugir da tarefa. É uma coisa que a gente bota na cabeça. Com toda a imperfeição que a gente traz aqui, o trabalho faz muito bem a gente. Então o trabalho é uma coisa que a gente não vai abandonar nunca mais. Vamos respeitar o momento nosso. Vai ter momentos que eu preciso viajar um pouquinho, espairecer minha cabeça. Eu preciso ter momentos de lazer com meus amigos. Às vezes aquele momento que você fica num lugar sem preocupação, para jogar a conversa fora, para rir, contar piada, falar até bobagens. Eu preciso disso. Naturalmente, isso vai sendo substituído por atividades do bem. Mas quem aqui não precisa de um momento com família, a gente sentar com primos, com a avó, com os pais e passar a tarde toda jogando conversa fora? A gente precisa disso.
Não vamos nos violentar, vamos deixar a coisa acontecer naturalmente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.